Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Daniela, trabalho com costura criativa desde 2017 e hoje eu vim mostrar para vocês como que eu faço essa pochete infantil, tá? Redonda. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, o que eu vou precisar? Eu tenho aqui dois cortes de... Esse aqui é o sintético perolizado. Tá? Eu cortei duas vezes 16 por 16, tá? A outra parte tá aqui, já tá com alto relevo, que eu já ensinei no outro vídeo para vocês. Então, são duas vezes isso, 16 por 16, duas vezes no sintético, duas vezes no forro. O forro, eu tô utilizando o nylon 600, tá? Por quê? Porque eu não quero estruturar a peça, não quero colocar EVA, nada. Então, eu já tô usando o nylon 600, que ele já vai ajudar a dar uma estruturada, né? Tenho o zíper, aqui tem 25 centímetros de zíper, o cursor. Aqui eu tenho duas vezes 24 por 3, tá? Que é onde eu vou fazer o canal do zíper. E aqui eu cortei 26 por 6, que é para fazer o fundo da pochete. E aqui são 17 centímetros. Duas vezes 17 por 3, que eu cortei para fazer aquele que vai passar o cinto, né, atrás, tá? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Eu tô mostrando da forma que eu vou fazer, né? Essa é a medida da forma que eu vou fazer. O vivo, a alça, essa daqui que eu tô utilizando é de 2,5 centímetros. Esse daqui é um fecho de engate rápido, ó. Tá? De plástico, porque como é para criança, eu vou utilizar esse, mas se você não tiver, você pode utilizar outra coisa. Dá para fazer com duas argolas, né? Tipo um cinto mesmo. Ou se a criança tiver o cinto, você só vende a pochete e pronto, tá bom? Fora isso, eu vou precisar de tesoura, régua, linha, máquina de costura, tá? Então, vamos começar aqui nesse painel, que eu vou ensinar vocês como que eu fiz o redondo, né? Que eu quero essa pochete redonda. Então, eu vou medir aqui o meio, que já era pra me ter medido antes, né? Mas tudo bem. Vamos medir o meio. O meio dos 4 lados, tá? Então, aqui também tem o meio. E aqui também tem o meio. Então, tá aqui. Os 4 lados. Aí, eu vou traçar um risco, eu pego um lápis ou uma caneta. Eu recomendo lápis. E marca aqui o meio. E o outro meio aqui. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, o centro. Tá vendo? Aqui é o meio da peça. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele bom e velho compasso, né? Que a gente usou muito na escola, pelo menos quem é da minha época, de 1990. Eu usei muito, que eu tinha desenho geométrico, hoje em dia acho que nem tem mais, né? E aí, eu vou marcar ele aqui, ó. Vou colocar aqui no meio e vou ir até aonde eu vejo que dá para ficar todos os lados bem redondinho, ó. Sem sair fora, tá vendo? Ó. Então, tá aqui no meio. E agora eu vou riscar, ó. Gente, o compasso é vida.
E aí você vai ter um círculo perfeito, gente. Perfeito. Tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer na outra peça já pra ficar igualzinho. Deixa eu ver com quantos centímetros ele ficou. 7,5 cm de abertura, né? Então ele vai ficar com 15 centímetros, né? Eu vou marcar aqui também, para ficar certo. Gente, a marcação de meio, toda essa marcação é para dar certo, não tem como dar errado, é como a matemática, né? Se você fizer toda a marcação certinha, tudo bonitinho, não tem como dar errado. Ó, vou utilizar o mesmo aqui, ó, a mesma medida que eu marquei aqui, eu vou utilizar nesse, ó, coloco no meio. Tá escuro, né? Ó, é a mesma medida, ó. Coloco no meio e risco, porque aí os dois círculos vão ficar iguaizinhos. Ó. Tá vendo? Agora é só cortar. E aí você vai ter 2 círculos perfeitos. Do mesmo tamanho. Se você não quiser fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não tenho compasso, não vou comprar compasso. Você pode pegar qualquer círculo aí que você tenha na sua casa, uma xícara, um pires, tá? E fazer também é viável. Eu fiz com compasso porque eu coloquei esse alto relevo aqui, né? Então eu queria que ficasse certinho. Tá? Deixa eu cortar aqui. Ó. Tá vendo? 2 círculos certinhos, do mesmo tamanho, olha. Perfeitinho, tá? E olha, ficou bem centralizado, bem bonitinho. Eu vou tirar o excesso aqui de TNT, tá? Pra não ficar muito grosso na hora que eu for passar ao vivo. Não ficar com muitas camadas, né? Então, eu vou tirar o excesso. Viu como a cola pega bem? Pronto, ó. Ficou assim, tá? Aí agora eu vou marcar os meios novamente e procura deixar a imagem pra cima, tá? Agora, porque pra você fazer a peça direitinho, tá? Marca os meios novamente. Só o meio mesmo, dessa vez é só o meio, tá? Ó. Ó. Então, pessoal, vamos lá. Vou começar aplicando vivo, tá? Aqui já tá o círculo, né? Como eu ensinei pra vocês que eu cortava. A parte do forro eu tô usando o nylon 600 porque ele já dá uma estrutura pra peça, tá? E aí eu não preciso estar colocando nada, EVA, nada, né? Nesse caso aqui tem TNT porque foi feito o alto relevo, né? Então eu corto assim quadrado mesmo, ó.
Corto do tamanho. E aí vou aplicar ao vivo, tá? Já marquei aqui o meio em cima e embaixo, tá? Pra ficar certinho. E aí vou começar a aplicar ao vivo, aqui tem um pedacinho de acabamento que eu peguei. Esse pedacinho de acabamento, gente, eu peguei da parte que eu cortei aqui em volta, tá? Não vamos desperdiçar nada. E aí eu coloco aqui e vou aplicar meu vivo. Vocês já viram em vários vídeos aí como que eu aplico o vivo, né? Então eu vou acelerar essa parte. E aí, gente, agora eu vou tirar o excesso, tá? Pronto, gente, ó, os 2 espelhos estão prontos, tá? E agora eu vou fazer o canal do zíper. Vou aplicar, ó, o vivo, a frente do vivo, com a frente do sintético. Vou fazer uma costura de segurança. Só para prender bem na pontinha, ponto largo mesmo. Vou prender o outro lado também. Mesma coisa, ó. Agora eu vou colocar o forro, ó, aqui é a frente do forro. Vou pegar a frente do sintético e vou colocar aqui. Eu gosto de cortar assim, grande, porque aí já economiza tempo. E vou colocar um de frente pro outro e vou passar uma costura aqui mais pra dentro, tá? Não precisa ser bem coladinho, não, mas eu passo mais pra dentro aqui. E faço a mesma coisa aqui do outro lado, ó, com o outro pedaço. Aí eu vou desvirar assim, olha. Ajeito direitinho, olha, forro para um lado e zíper pro outro. Ajeito bem direitinho, tá? Aqui o sintético também. E vou passar uma costura aqui de acabamento, tá? Pra prender cada um no seu lugar. Aí eu corto aqui, ó, pra separar. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá?
Vou colocar cada um para um lado e vou rebater. Já vou passar uma costura aqui para fechar, tá? Retiro o excesso. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Também vou retirar o excesso. Agora eu vou passar o meu cursor, tá? Junta aqui, ó, bem certinho os dois. E passo o cursor. Daí você passa da forma que você tá acostumada, né? Eu vou passar e vou tirar e vou passar de novo, tá? Pra ficar fechado. Fica assim, tá? Aí eu vou pegar aqui a parte do fole, tá? A parte de baixo. Eu cortei assim maior, porque eu prefiro fazer assim, mas eu vou passar a medida direitinho pra vocês, tá? Então eu vou juntar aqui, olha, a frente do sintético com a frente do sintético, a parte do fundo. Vou passar uma costurinha só pra prender. E agora eu vou colocar o forro, tá? Frente do forro com a frente do forro. Eu também corto maior, tá, gente? Pra sobrar mesmo. Pra poder ter segurança na hora de costurar, tá? Ó, eu passo 1 milímetro pra dentro, tá vendo? E aí agora eu vou rebater, eu vou desvirar aqui e vou rebater aqui pra fazer um acabamento. Ó, ficou assim, tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou medir. Aí eu vou pegar aqui o nosso espelho e vou medir. Vou colocar todo ele aqui em volta para poder medir o tamanho exato para mim cortar, tá? Vou prender aqui e já mostro para vocês. Ó, gente, cheguei aqui. Cheguei aqui, ó. Tá vendo? No final. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, onde termina. Vou marcar aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Tá aqui, o final, eu vou marcar aqui, ó, com um tracinho. Só pra mim saber onde termina, tá vendo? Aonde tá essa parte aqui que é pra mim costurar. Vou marcar bem certinho em cima, tá? Ó, marquei bem no finalzinho. Agora eu tiro tudo. E aí, eu preciso da margem de costura, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha régua e o meu cortador circular.
E aí aqui, gente, ó, aqui é onde tá a parte do zíper e aqui é a parte do fundo, tá? Então eu vou marcar aqui. Daqui da onde eu fiz o risquinho, 1 centímetro pra lá, porque é a margem de costura, tá? Então eu vou cortar aqui. Tá? Marca bem certinho aqui, ó, tá bem retinho aqui. 1 centímetro. Ó. Onde eu fiz a marquinha, 1 centímetro pra fora, tá? E aí, agora você já tem a parte do fundo, você vai cortar o forro também. Ó. Então, meu forro vai ter, ó, 21 com a costura, 21,5. Pode cortar 22, 23, né? E depois ir medir, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vou juntar a frente do sintético com a frente do sintético aqui, tá? Prende, pra não soltar, não correr. Eu vou passar uma costura aqui, não aqui em cima do coisa, vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra prender. E aí, agora eu vou colocar o forro. Vou pegar o forro aqui, vou juntar, ó, forro com forro. Prende também. E aí, vou passar uma costura 2 milímetros pra dentro, tá? É quase que no meio da onde a gente tinha marcado isso. Ó, aí eu desviro. Vai ficar assim. Eu vou passar uma costura aqui. Que nem a gente fez desse lado aqui, pra ficar igual. Eu vou virar assim, porque fica mais fácil pra me passar nessa máquina. E aí corta o excesso de forro. Vamos medir os meios. Tá? Eu junto aqui. E vou marcar o meio aqui da parte do zíper. E o meio daqui da parte de baixo. Mesma coisa do outro lado. Marca aqui o meio. Tá marcado, tá? Agora eu vou aplicar o viés, porque eu gosto de aplicar antes de fechar a peça, tá? Mas aí você faz da forma que você achar melhor, tá? Eu prefiro assim. Então, eu gosto de aplicar o viés aqui, pra mim depois finalizar a peça, tá?
Ó. Eu aplico assim. Como eu uso viés de algodão, fica assim, ó, aplicado já antes de fechar a peça, tá? Aí agora a gente vai fechar a peça. Então, gente, eu esqueci de fazer os tirantes na parte de trás aqui para passar a alça da pochete, tá? Então, aqui tem 2 pedacinhos de 12 por 4, tá? Passei cola já, ó. E aí é só fazer isso aqui, ó, juntar no meio. Colar. Se você preferir marcar o meio, pode marcar, tá? Eu nem marquei, que eu já fiquei chateada que eu esqueci. Pronto, ó, colado. Aí, gente, eu vou passar uma costura de um lado e do outro pra fazer acabamento, tá? Ó, gente, ficou assim, tá? Aí, gente, aqui, o recomendado é passar, antes de você passar ao vivo, você fazer a aplicação, tá? Para não ficar aparecendo aqui no forro. Como eu esqueci, eu não vou desmanchar, eu vou deixar assim mesmo, aqui pro ateliê mesmo, tá? Então, eu vou aplicar assim mesmo, vai ficar marcando aqui no forro, mas não tem problema. Mas vocês façam antes, tá? Então, vamos lá. Aqui é o meu meio, ó. Tá? Então, cadê meu lápis? Sumiu meu lápis. Aqui é o meio, ó. Vê? Tá marcado aí o meio, tá? Então, eu coloco a olho, mas você pode medir se você quiser 2 centímetros pra cá, por exemplo. Marca. E 2 centímetros pro outro lado, ó. Ó. E aí, eu dobro aqui a pontinha de um lado, dobro a outra pontinha, coloca aqui, ó, onde você fez a marcação. Cadê? Aqui. E passo uma costurinha aqui de um lado e do outro. Eu gosto de fazer dessa forma. Se você quiser, você pode fazer de outra, tá? Eu acho que assim fica bacana. Viu como fica mais difícil já com o vivo, né? Aqui, ó, dobrei a outra pontinha também. E vou passar uma costura também. E o outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Procura dobrar a mesma quantidade, tá? E aplica aqui. Pra ficar bem certinho, ó.
Ó, até que não ficou tão feio, tá? Mas é bom aplicar antes. E aí fica assim, olha. Eu gosto assim com essa voltinha aqui em cima, que eu acho que dá um charminho na peça, tá? Ó, fica assim. Se você quiser passar uma costura aqui pra ficar uma divisão, eu não vejo necessidade, tá? É pra passar o cinto. Porque geralmente cinto de criança é fino, né? E agora a gente vai aplicar o fole na peça, ó. Então eu vou pegar aqui a parte da frente, o meio aqui em cima, o meio com o meio daqui que a gente marcou antes, tá? Vou juntar aqui meio com meio, prendo. E vou passar uma costura pra prender, tá? Vou passar uma costura assim, desse lado. Só pra prender. Ó, vou prender aqui em cima e vou fazer a mesma coisa embaixo, tá? Encaixa aqui, ó, ele vai encaixar bem direitinho, tá? Eu vou juntar aqui, ó, meio com meio. Eu vou prender. Aproveitar e vou prender tudo, tá? Ó, ajeita assim, ó, bem direitinho. Tá? Aí aqui é a parte de baixo, onde a gente vai prender. Vou passar essa costurinha de segurança também, tá? Daí, gente, eu vou passar a costurinha em toda a volta de segurança, porque a minha mão é muito grande. E pra mim, quando eu vou passar com o calcador de vivo, ele fica escorregando, porque a peça é muito pequenininha. Então, eu prefiro passar essa costurinha de segurança antes. E depois eu passo a costura com calcador de vivo, tá? Dá mais trabalho, dá. Porque você tem que passar duas costuras, né? Mas pra mim é melhor, porque o acabamento fica melhor, tá? Ó, fica bem certinho a costura, tá vendo? Então, eu fiz só uma costura de segurança, ainda não é a costura mesmo, tá? Eu vou depois trocar o calcador, vou colocar o calcador de vivo e aí passo pra ficar bem certinho, tá? Por enquanto é só uma costura, pode ver que tá até na beiradinha a costura, ó. Vê se dá pra ver que tá na beiradinha. Tá bem na beiradinha, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Não esquece de colocar a parte do acabamento do vivo pra baixo, tá? Ó, já passei tudo. Agora eu vou passar o calcador de vivo, que é pra ficar bem rentinho, bem certinho, tá?
Pronto, agora eu vou trocar o calcador. E vamos fechar esse vivo. Esse vivo não, esse viés, gente. Ó, agora é só puxar, tá vendo? Ó, como eu acho que facilita e fica mais bonito, né? Pra eu que uso o viés de algodão, tá? Mas se você usa outro tipo de viés, tipo de boneon e tal, o de boneon é só aplicar, né? Mas como eu gosto desse viés aqui de algodão, então pra mim eu acho que fica mais fácil assim, eu aplicar antes, tá? Fica até mais bonito o acabamento. Na minha opinião, né? Agora eu vou passar uma costura só pra fechar. Do outro lado a mesma coisa. Ai, faltou minha etiqueta, peraí, deixa eu pegar. Não esquece a etiqueta, hein, gente? É muito importante a etiqueta. Eu já fui encontrada várias vezes por conta da etiqueta. De alguém que presenteou outra pessoa e a outra pessoa gostou do meu trabalho. E aí foi lá na etiqueta e elas falam: ah, o que eu vi, eu ganhei um presente que foi você que fez. Aí eu peguei teu telefone na etiqueta. Não sabia se ainda era o seu telefone. E ainda era o meu telefone, gente. Que bom, né? Eu já tenho esse telefone há muito tempo. Então também é importante preservar o telefone de vocês, né? Porque olha só. Fazia uns 2 anos que ela tinha ganhado um presente que foi eu que fiz. E aí ela me encontrou pela etiqueta. Pronto, ó. Passei a etiqueta aplicada, tá? Agora eu vou desvirar. E aí eu desviro primeiro aqui, essa parte do zíper. Se tiver muito frio na sua região, se você estiver fazendo no sintético, né? Porque você também pode fazer no tecido. Eu tô fazendo no sintético. Passa um secador aqui pra ele dar uma amolecida, tá? Eu não gosto muito, vou ser sincera. Porque eu acho que dá uma deformada na peça. Mas há quem passe e goste. Eu gosto de passar depois. Se ficar muito amassado depois, aí eu taco o secador. Ou então ferro. Coloco um tecido em cima, ferro em sintético e passo. Olha só que bonitinho. Aí você vinca bem, ó, onde tá o vivo, tá? Pra desamassar. Põe alguma coisa dentro pra encher, pra ficar desamassado, bem redondinho. Olha que lindeza. Olha que coisa fofa, né, gente? E aí tem aqui a parte pra pôr
o cintinho. Vou pegar aqui, peraí. Olha só, gente, aqui é um fecho de engate rápido, tá? De plástico. Eu tô usando esse daqui que é de 2 centímetros, mas tem também assim de 3, que é um pouco maior. Eu não quis colocar porque eu achei que era meio grosseiro, né? Mas se você não tiver, também, ou não achar, né? Pode usar esse de 3. Ou então, você pode usar 2 meia argola. Também dá pra fazer, tá? Ó, de um lado eu coloquei a alça, costurei, passei uma costurinha, tá? E do outro lado ele é regulável, tá? Aí você passa por aqui. Ó. E aqui é regulável, ó. Se a criança tem uma cintura mais fininha, ela pode estar regulando. Se ficar muito grande, a mamãe pode cortar e queimar a pontinha, tá? E você explica isso na hora da venda, tá? Olha, ficou assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tem esse outro modelinho aqui que eu fiz também, que era o que eu tava começando a fazer, mas quando eu vi não tinha gravado nada, tá? E aí eu tirei a alça dele pra mostrar pra vocês. Essa daqui eu fiz no perolizado e eu fiz uma costura no alto relevo, tá? Esse daqui não, ficou uma coisa mais discreta. Esse eu fiz no sintético Prada, tá? E é assim que ficou os dois, ó. Esse daqui eu coloquei uma telinha aqui, ó, que foi um pedacinho que sobrou. Eu até falei isso na aula, gente, mas infelizmente eu não sei o que aconteceu, que eu perdi a aula e sumiu. E aí eu tive que gravar de novo, eu acabei gravando no rosa escuro, porque o pessoal gosta mais de rosa escuro, tá? Mas ficou assim, ó. Tá? A rosinha clara eu fiz assim, a no rosa escuro você pode fazer de qualquer tema, de qualquer cor, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, tá? De se inscreve no canal se você não é inscrito, para quando eu estar trazendo mais novidades para vocês, tá? E é isso aí. Deus abençoe vocês. Beijos e até mais. Tchau, tchau.